Quero convidar você, nesta manhã, a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Abra a sua Bíblia aí no livro de Daniel. Deixa aberto aí, abre ela, compartilhe. Você que está em casa, desde já esteja compartilhando, né, esta mensagem nesta manhã. Daniel capítulo 1, nós vamos estar vendo em duas partes esse texto nesta manhã. O tema desta mensagem, ele é os desafios do homem de Deus numa sociedade sem Deus. Desafios do homem de Deus numa sociedade sem Deus. Daniel, capítulo 1. Na parte da manhã, nós estaremos vendo dois desafios principais aqui sobre esta questão. Desafios do homem de Deus numa sociedade, né, sem Deus. Assim como Daniel, que era um homem de Deus, que viveu numa sociedade sem Deus, né? Ele viveu ali na Babilônia, no cativeiro. Da mesma maneira, nós vivemos numa sociedade. Esperamos que todos nesta manhã sejam realmente homens e mulheres de Deus, mas vivemos numa sociedade que está sem Deus. Vivemos numa sociedade que nega a Deus, que vive de uma forma contrária a Deus. E quais são os desafios? Daniel foi desafiado a ser um homem de Deus. E nesta sociedade, nesta atualidade, nós como igreja, como servos de Deus, estamos sendo desafiados a sermos servos de Deus numa sociedade que não tem Deus. E aí eu pergunto, será que você passaria nesses desafios? Será que estamos vivendo de forma correta nesta sociedade conforme deveríamos viver? Será que você está vivendo? Quais são os desafios? Nós somos desafiados. Muitas pessoas gostam, né, de desafios. Na verdade, nós somos desafiados. Aqui, é claro, são desafios espirituais. Primeiro desafio que nós enfrentamos aqui é encontrar integridade numa sociedade sem Deus. Será que temos hoje uma igreja íntegra? Será que temos crentes íntegros nos dias atuais? Esse é o primeiro desafio. Integridade. Será que se alguém olhar para você hoje, ele pode dizer, ali vai uma pessoa íntegra? Aquilo que lá no livro de Jó, começa lá o livro de Jó dizendo que ele era um homem íntegro, isto é, uma pessoa reta nos seus caminhos. Integridade, ser íntegro, é ser uma pessoa por inteira na presença de Deus. Você é uma pessoa por inteira na presença de Deus? Pois tem muita gente que vive pela metade. É uma coisa na igreja, é outra coisa na sociedade. Fala uma coisa e vive outra coisa completamente diferente. Estamos vivendo um tempo em que a igreja está dessa maneira. Pessoas que não são mais inteiras na presença de Deus. E Daniel, capítulo 1, vamos ler os versículos 8 e 9. Diz assim, Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 9. Daniel aqui comprova a sua integridade numa sociedade sem Deus. Diz assim: decidiu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias ou com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém. Primeira coisa, integridade. O mundo procura pessoas íntegras. O mundo procura pessoas honestas. Infelizmente, já foi uma época do passado
em que você poderia dizer, é crente e é honesto. Eu já não posso mais dizer isso, infelizmente. Fui criado numa época na igreja em que nós éramos poucos evangélicos, mas éramos pessoas honestas, pessoas íntegras. Hoje, infelizmente, não posso mais ouvir esta frase. Tenho ouvido muito pelo contrário, né? Pessoas que se dizem, né? Eu vou colocar, se dizem crentes evangélicos, mas não são íntegras. Não cumprem com os seus compromissos. Usam o nome de Deus em vão, compram, alegam, dizem que são servos de Deus, mas não são íntegros, mal pagadores. Não vivem a integridade. E fora outras coisas mais, infelizmente. Mas aqui, veja bem, Daniel, ele ficou entre, digamos assim, a cruz e a espada. Ele ficou entre contaminar-se com a sociedade sem Deus, ou com a sociedade de vários deuses que não era o Deus dele, ou não contaminar-se. O que Daniel fez? Ele decidiu. Então eu quero dizer para você o seguinte: integridade é uma questão de decisão pessoal, de caráter. Ou você tem, ou você não tem. Você tem que decidir isso. Ele decidiu, resolveu, determinou. Então aqui está o segredo para sobreviver numa sociedade sem Deus. Você precisa determinar: eu vou viver assim. Falem mal de mim, me prejudiquem, mas eu vou viver assim. É uma decisão sua. E pode ter certeza que os caluniadores, eles se levantarão. Mas os caluniadores nós falaremos à noite, né? Falaremos mais à noite. Pode ter certeza que aqueles vão se levantar. Mas o segredo da integridade é o seguinte: o segredo da integridade não é o pastor que vai ensinar, não é a igreja que vai ensinar, é você que vai decidir. Daniel aqui era um adolescente, levado cativo de Israel, de Judá, levado cativo do seu povo, e agora ele é levado para aquela sociedade. Mas sabe o que é mais interessante? Daniel e seus 3 amigos, como diz o versículo 6, né? Acharam-se dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens, apenas 4 jovens. Onde estava o restante dos crentes de Judá? Onde estava o restante da igreja, podemos assim, de Judá? Onde estava o restante dos filhos de Judá? Não sabemos. Sabemos que foram esses 4 jovens que resolveram, que determinaram, que foram liderados por Daniel a serem íntegros. Da mesma maneira vai acontecer com a igreja. Infelizmente temos uma quantidade muito grande hoje. Muito grande hoje. Dizem as pesquisas mais otimistas que somos mais de 40 milhões de evangélicos. Eu estou procurando até hoje, estou tentando contar, mas não acho. Talvez uns 4 milhões de fiéis aí devem existir, não é verdade? Mas os outros 36 milhões eu não os conheço. Não os conheço, desconheço, pela falta de integridade. Se são salvos ou não, aí o problema é de cada um com Deus, mas de integridade está faltando. Aqui, onde estavam os outros? Apenas 4 jovens, eles determinaram. Então, uma sociedade sem Deus, a sociedade procura pessoas íntegras. A sociedade procura pessoas que vão viver aquilo que pregam. Isso é integridade, é viver aquilo que prega. Ele decidiu o quê? Ser fiel aos seus princípios, ao seu Deus. Decidiu fazer o que era correto e não desistiu, mesmo sendo pressionado. Frequentemente seremos pressionados a desistir, a abrir mão de nossos princípios. Preste bastante atenção. Querer ou preferir a vontade de Deus não será suficiente para resistir aos ataques da sua vida. Você terá que obedecer como fez Daniel. Você terá que obedecer. Não se contaminar. Ele decidiu. Esse era o limite. A sociedade, ela nos dá um limite. A sociedade, ela põe limites. Existem limites na sociedade.
Mesmo a sociedade sem Deus tem limites. E o limite dele é: não vou me contaminar. Não vou comer, nem beber, nada que vem do reino. Talvez outros diriam: mas não tem problema, Daniel. O vinhozinho não vai fazer mal um pouquinho. Não tem problema, Daniel. É só um pouquinho da comidinha do rei. Você não precisa nem engolir. Depois você vai no cantinho e dá uma cuspida. Não tem problema. É só para aparecer, Daniel. E aí está o problema. Quando você começa a ceder, você perde a sua integridade, você perde os seus princípios. Princípio é princípio. Não abra mão do seu princípio para nada, para ninguém, a não ser para Deus. A não ser para Deus. Daniel, ele determinou: não vou abrir, não vou me contaminar. E não pense que isso era fácil, não. Ele poderia pagar com a vida, pois a ordem era do rei, não era a ordem de qualquer um, não era de um subalterno. A ordem era do rei. Ser íntegro é passível de pagar um alto preço diante de uma sociedade sem Deus. Ele poderia pagar. E muitas vezes a sua integridade vai levar você a ser injustiçado. A sua integridade vai levar você a ser prejudicado. Mas não abra mão da sua integridade para não ser prejudicado. Pois a sua integridade é o seu pacto com Deus. Ou você é íntegro com Ele, ou você não é íntegro com mais ninguém. Daniel não quis saber quem era o rei. Ele sabia quem era o Deus dele. Eu não quero saber quem são as pessoas que estão do meu lado. Eu quero saber quem é o meu Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Daniel conhecia, mesmo estando naquela circunstância. Pois ele não estava no paraíso. Ele não estava a passeio. A sua cidade havia sido destruída. Provavelmente os seus pais haviam sido mortos. Ele não estava num passeio. Ele estava num concurso de vida ou morte. Esse era o concurso dele. Vida ou morte. E ele disse: eu não vou abrir mão da minha integridade. Eu não vou abrir mão. Ele entendeu que poderia pagar um preço. E quando nós colocamos isso, podemos pagar um preço. Nós temos que entender aqui, quando ele fala das finas iguarias do rei, ou em outras versões, o manjar do rei, é qualquer prazer que nos afaste de Deus. O homem de Deus, numa sociedade sem Deus, precisa estabelecer limites que jamais passará. Com limites estabelecidos de forma correta, nós resistiremos mais às tentações, né? Nós resistiremos às tentações de fazer concessões. Nós resistiremos às tentações de fazermos o quê? Concessões. Estamos vendo uma sociedade, estamos fazendo concessões dos nossos princípios. Aí é que está o grande pecado. É só dessa vez. A gente abre uma exceção à regra. Princípio de Deus é princípio de Deus, não pode haver exceção. Então tome cuidado, existe um limite. Tome cuidado com as suas amizades, existe limite. Com as suas amizades. Tome cuidado com as suas preferências, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você escolhe. Pequenas coisas, inocentes, porque qual era o problema de comer aquela comida, de beber aquele vinho? Qual é o problema, pastor, de deixar de vir na igreja e passear? Qual é o problema de deixar orar um dia, de deixar de ler a Bíblia? São o quê? As concessões que vão me levar às tentações. Quando eu abro mão de princípios bíblicos, quando eu abro mão da comunhão com Deus, eu sou tentado a fracassar. E geralmente eu fracasso. Quando eu não abro mão, eu não fracasso. Preste atenção. Quando eu abro mão, eu não fracasso. Isso não quer dizer que eu não vou passar por problemas. Isso não quer dizer que eu não vou parar na cova dos leões. Daniel passou por 2 momentos de vida bem semelhantes. Ele foi tentado, né? Já vou começar a dar um spoiler, né, da mensagem da noite. Ele foi tentado em 2 períodos da sua vida. Um período em que ele era muito novo e um período que ele já era bem velhinho, bem idoso. Mas é interessante que nem
quando ele era novo, nem na sua velhice ele abriu concessões. Ele abriu mão dos seus princípios. Mas nem sempre nós seremos livres. Nem sempre a graça de Deus irá se manifestar rapidamente nas nossas vidas. Nem sempre a graça de Deus. Muitas vezes nós abrimos exceções, concessões, porque temos medo das consequências. Mas as consequências, elas estão incluídas quando você determina ser um homem íntegro. Porque íntegro é inteiro. Quando você determina ser inteiro diante de Deus, você poderá ser prejudicado. E geralmente acontece isso. Mas aqui nós vemos que ele não ultrapassou. Ele manteve o que? A sua integridade. E qual foi o resultado da integridade de Deus? Ou melhor, da integridade de Daniel diante de Deus. Qual foi o resultado? Nós vamos ver na vida de Daniel que ele teve sempre o resultado abençoador de Deus. Mas muitas vezes as consequências de nós sermos íntegros diante de Deus são diferentes. Na parte da manhã, a gente vai ver que a integridade de Daniel resultou no quê? Veja aí, no versículo 9, que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão, ou em outras versões, misericórdia e graça. Resultado da integridade. Esse é o resultado que todos nós esperamos de cara, né? Que a gente faz uma coisa boa, né? Eu fui honesto, né? Então eu quero ser, né, recompensado, mas nem sempre acontece isso. Isso nós veremos na parte da noite. Porque muitas vezes nós queremos servir a Deus que vai nos retribuir na hora, né? A gente quer oração expressa, né? Você faz agora, ora agora, e acontece ontem, né? Antes mesmo de você orar, que acontece. Não é assim que funciona, nem sempre. Mas nesse caso aqui, nós vemos que ele caiu na graça e na misericórdia. Então muitas vezes a nossa integridade vai nos levar a ter graça e misericórdia. Outras vezes a nossa integridade não vai levar a termos graça e misericórdia. Primeiro momento não. Nesse momento aqui, a integridade de Daniel e dos seus amigos levou o que? A graça e misericórdia. Então, quando você assentar no seu coração, não ceder às pressões, Deus abençoará você. A forte convicção de Daniel e seus amigos fez a diferença. E a sua também fará. Deus promete estar com você na hora da provação. É uma promessa de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. A tentação, ela é humana. Deus não tenta ninguém. Ele até permite, mas a tentação é humana. Mas Ele é fiel. E Ele não deixará que você seja tentado acima da sua capacidade, acima do que você pode aguentar. E Ele dará o escape para que você possa suportar. O homem íntegro terá que tomar decisões. O homem de Deus, íntegro, terá que tomar decisões em que a sua integridade será questionada. Sua integridade será questionada. Então, às vezes as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão caluniar você, as pessoas vão prejudicar você, mas não abra mão da sua integridade. Mesmo que prejudique você, mesmo que fale mal de você, não abra mão da sua integridade. Pois Deus dará o escape
para você. Não abra mão. Mas, preste atenção. Homem de Deus íntegro é um homem espiritual. Pessoa que é homem de Deus é homem espiritual. E esse é o segundo desafio. A sociedade, né? Essa sociedade sem Deus, ela está à procura o quê? Né? De um homem, de encontrar a espiritualidade na vida do homem de Deus. A sociedade, ela está cansada apenas da religiosidade. A sociedade está cansada de religião, de igreja. A sociedade não quer mais convite para vir na igreja, não, gente. O povo não aguenta mais. Religião. As pessoas não aguentam mais igreja. As pessoas querem ver Deus na sua vida. Tem muita gente que vem na igreja, mas só tem religiosidade, não tem espiritualidade. Ninguém consegue ver Deus naquela pessoa. Ela coloca uma Bíblia debaixo do braço, ela veste uma fantasia de crente, né? Porque crente já vai fantasiado para a igreja, bota um terno, uma gravata, uma Bíblia, tu não sabe o que ele é, mas que ele não vive como deveria viver. A sociedade não aguenta mais religiosidade. A sociedade quer procurar espiritualidade. As pessoas querem olhar para você e dizer: eu vou pedir para orar para aquele homem, porque aquele homem, ele é íntegro e ele tem o Espírito de Deus na vida dele. Daniel era este homem. Ele respondeu ao segundo desafio. Além de ser íntegro, ele tinha o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque não se espante, não. Eu conheço muita gente que não é crente, que é mais íntegro que muito crente. Eu conheço muita gente assim, que é mais íntegro e não é crente, não serve a Deus. Então a integridade é importante na vida do servo de Deus, mas tem que existir espiritualidade. Isto é, temos que ver Deus na vida da pessoa. A gente vai encontrar pessoas íntegras que não têm Deus, mas Daniel tinha Deus. Se você abrir aí em Daniel, no capítulo 5, versículo de número 11, Daniel capítulo 5, versículo 11, né? Só para você entender o contexto aqui, o rei Belsazar deu um grande banquete. E nesse grande banquete, né, Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. Ele deu um grande banquete. E nesse banquete, ele profanou os artefatos da casa de Deus. Isso é, ele debochou de Deus. Ele blasfemou do Deus de Israel. Ele fez uma festa, um banquete, que era uma orgia. E Daniel não foi convidado, né? Por que será que Daniel não foi convidado? É um homem de Deus. Você acha que Daniel ia se misturar num negócio desse? Ele era homem de Deus. Mas aí, aconteceu o quê? Depois que estava todo mundo bêbado, profanaram as coisas de Deus ali, apareceu um sinal na parede. Uma mão apareceu lá. Era a manifestação de Deus. E aí o rei ficou apavorado quando aconteceu aquilo. E aí o rei começou a chamar todo mundo. Chama aí os feiticeiros, os macumbeiros, os astrólogos, os bruxos. Chama todo mundo. E ninguém tinha resposta. Por quê? Porque ninguém tinha o Espírito de Deus. Ninguém tinha resposta. E aí, a rainha, a mãe do rei lá, ela lembrou, olha, versículo 11. Ela lembrou de alguém, veja bem. O servo de Deus vai ser lembrado nos momentos de dificuldade. Não pense, meu querido, né? Eu sempre falo brincando, né? Que para churrasco ninguém me convida, mas para velório sempre não tem problema, as pessoas me convidam. Mas é que vão convidar o servo de Deus para festa toda hora? Não, meu querido. Eles vão te procurar se você é servo de Deus quando a coisa estiver feia. Ninguém nem lembrava de Daniel. Serviu tantos anos com integridade. Não pense que integridade vai te dar um diploma para colocar na parede, não, meu querido. Não vai te dar diploma, não. Não vai te dar, né, benefício ser íntegro. Não vão te dar benefícios, não. Só diante de Deus. Diante dos homens, não. Ninguém nem lembrou de Daniel de mandar um convite para ele. E aí, na hora que o negócio ficou feio, diz o versículo 11: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, no caso aqui o avô, né, Nabucodonosor, se achou nele luz, inteligência e sabedoria.
como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Veja bem, alguém lembrou dele. Por quê? Porque ele tinha o Espírito dos deuses. Ela não sabia muito de religião, mas ela sabia, ó, tem Deus nesse negócio aí. Ele é diferente. O que nós lembraremos hoje? Que o mundo, ele quer encontrar a presença de Deus em nossas vidas. E nós hoje temos o quê? O Espírito de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo nos enche. E o mundo precisa olhar e dizer, aquele ali tem o Espírito dos deuses, de Deus. Ele não sabe o que é, mas aquele ali é diferente. Porque ele tem espiritualidade e não religião, não igreja. Precisa olhar para a gente e ver, ali tem Deus, ali é diferente. Como disse, você não vai ganhar ibope com isso, não vai ganhar prêmio, não vai ganhar aumento no teu salário, não vai ganhar nada. Mas na hora, as pessoas vão procurar, nessa sociedade sem Deus, o mundo está procurando Deus. É impressionante, a sociedade sem Deus, que blasfema do Deus verdadeiro, na hora que ela precisa, ela chama quem? Ela chama o povo de Deus para orar. Ele tem que procurar você. Se você realmente é servo de Deus, as pessoas vão procurar você. Você não precisa fazer propaganda. As pessoas vão procurar você. As pessoas vão querer estar perto de você. Na hora que a coisa ficar feia, elas vão correr para você, porque elas sabem, ali tem o Espírito de Deus. Elas sabem que ali tem Deus. Essa sociedade está à procura. Mas como é triste, como é difícil achar homens que têm o Espírito de Deus, homens e mulheres de oração. É só olhar para os cultos de oração, só olhar para os meus homens que têm realmente verdadeiros de oração. Como é difícil encontrar pessoas assim. Como é difícil encontrar. Em Efésios, capítulo 5, versículos 17 e 18, Paulo escreve aquela igreja lá e diz, olha, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? É que não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho, do qual há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. A vontade de Deus é que você não abra mão dos seus princípios, porque aí vai dar confusão. Não se misture com esse mundo. Daniel colocou isso, você é íntegro e você é um homem espiritual. E você pode ver que Daniel orava 3 vezes ao dia, ele não abriu mão. Com certeza Daniel estava mais preocupado em orar todos os dias do que estar na cova dos leões. Porque isso foi justamente por causa disso. Ele não abriu mão dos seus princípios de oração. Ele não abriu mão da sua vida. E tem muita gente na igreja abrindo mão dos seus princípios com Deus. E aí quando precisa não pode orar. Se ele não pode orar por ele mesmo, como que alguém vai procurar ele? O rei procurou todo mundo ali, mas ninguém tinha capacidade. Aí a mãe do rei falou, olha, tem uma pessoa que não está aqui presente, nem poderia estar. Mesmo que fosse convidado, se foi convidado, ele não foi. Mesmo que fosse convidado, ele não iria. Porque tinha princípios de integridade. Ele tinha espiritualidade. Ele tinha a presença de Deus. Onde estavam todos os outros crentes judeus? Onde estava toda a outra galera? Cadê o pessoal? Cadê o restante da igreja? Onde estava? Onde estava todo mundo? Essa é a pergunta. Onde está essa igreja tão grande do Senhor Jesus aí que dizem, né? Que em 2030, segundo aí as pesquisas do IBGE, nós teremos maioria. Maioria do quê? Maioria de quem? Que serve a quem? Que faz o quê? Maioria de quem? Que faz o quê? Que serve ao quê? Então, a sociedade, ela está à procura de gente assim. Homens e mulheres de Deus que são íntegros dos seus negócios. Que diz a palavra de Deus, a sua palavra é sim, sim, não, não. Que passa disso de procedência maligna. Então se a tua palavra não tem sido sim, sim, não, não, então é procedência maligna. Então é o diabo que está usando.
O diabo está sendo instrumento de Satanás, porque na outra palavra não está sendo sim, sim, não. Eu falo uma coisa na presença da pessoa e por trás eu falo outra. Isso é Satanás, que usa a igreja do Senhor Jesus, que usa as pessoas. Então cuidado com o que você fala na frente, o que você fala pelas costas, porque tudo será julgado. Toda palavra que é falada será julgada. Pare e preste atenção nisso. Toda palavra que for falada será julgada. E preste atenção, né? Estou terminando no spoiler da noite. Todo ser humano irá parar na cova dos leões. Todo ser humano irá parar na cova dos leões. Só que uns, né? E aí a gente pode dizer, né? Todo aquele que se diz cristão, religioso, vai parar na cova dos leões. Uns serão oprimidos, como foi Daniel. Agora cuidado, que outros serão consumidos. Eu espero que nós não sejamos consumidos, porque tem muita gente que vai ser consumida na cova, porque é instrumento de opressão, e quando cair na cova não terá libertação. Então cuidado, meu irmão, cuidado, porque aqueles que mandaram Daniel para a cova dos leões eram os mesmos que comiam na mesa dele. Todos eles eram religiosos, todos eles eram governantes, estavam todos ali. Então cuidado, porque todos nós iremos ficar na cova dos leões. Nem sempre a graça e a misericórdia vai tirar a gente da cova. No primeiro momento de Daniel, ele foi tirado da cova. Ele não foi, porque ele poderia ter morrido ali, já no início da carreira dele. Mas Deus tinha um propósito para ele. Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas cuidado, porque uns serão oprimidos e outros serão consumidos. Pois a Bíblia diz: tremenda coisa é cair na mão do Deus vivo. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. Então temos que tomar cuidado. Estamos vivendo uma vida íntegra diante de Deus, diante dos homens. Se estamos vivendo, né, uma vida realmente de espiritualidade, não de religiosidade. Porque tem muita gente que acha espiritual porque vem na igreja, porque canta, porque ora, porque prega. Isso pode ser apenas religião barata e vazia. É na hora da cova que a gente descobre, né, cova dos leões, quem é do Senhor e quem não é. Quem é do Senhor vai ser oprimido, mas quem não é do Senhor vai ser consumido. Então cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você faz. Porque aqueles homens prejudicaram Daniel pelas costas. Mas ele não abriu mão dos seus princípios. Então não abra mão dos seus princípios, mesmo quando você é prejudicado. Não abra mão da sua espiritualidade, mesmo quando você é prejudicado. Porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Daniel não precisou mover uma palha. Ele ficou na cova dos leões o tempo que foi necessário, o tempo que foi permitido por Deus. Ele não precisou fazer nada, a não ser manter a sua integridade e a sua espiritualidade. Então veja como está a sua vida com Deus, pois Ele é o justo juiz. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar para que o Senhor encha a sua igreja do Senhor, de pessoas íntegras, de pessoas com espiritualidade, e que Ele tire toda a religiosidade do nosso meio, mas que sejam de pessoas que vão ser oprimidas, mas não serão consumidas no nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Tua misericórdia nesta manhã, pois a Tua igreja abriu mão da integridade, abriu mão da espiritualidade, ó Pai, abriu exceções e por isso está pagando um preço muito alto, Senhor. Por isso a Tua igreja tem caído na cova dos leões, tem sido consumida, Senhor. Mas, ó Pai, a igreja primitiva, ó Pai,
Ela resistiu a tudo, ó Pai. O Coliseu, ela enfrentou o Coliseu, enfrentou os leões, a crucificação, foram queimados vivos. E a igreja, ó Pai, ela resistiu de forma fiel. Ela foi íntegra, ela foi espiritual, ela tinha autoridade, Senhor. Mas nos dias atuais, infelizmente, a igreja tem caído na cova, tem sido consumida, Pai. Que isso não venha a acontecer no nosso meio, Pai, mas que haja realmente, Senhor, integridade, espiritualidade nesses dias. Pai, continua cuidando de nós, continua falando aos nossos corações. É o que eu clamo nesta manhã, o teu amor, a graça e a paz do teu Filho amado Jesus, e as consolações do teu Espírito Santo, hoje e por sempre. Amém.